Vamos iniciar com um treinamento de 8D MASP, método de análise de solução de problemas. Aí vou perguntar para o Bacelar aqui, o que você acha desse treinamento, qual é o principal ponto que vocês trabalham? Esse treinamento é, assim, talvez o treinamento mais abrangente no sentido de ser aplicado a qualquer tipo de atividade, né? Inclusive para gerência, Sim. Para as questões gerenciais, né? E também é uma ferramenta de gestão, o 8D, junto com o MASP, que são os métodos de análise e solução de problemas. Em geral, esses treinamentos, a maior demanda que a gente acaba tendo, estão ligadas à indústria automotiva, porque é obrigatório, né, esse conhecimento para a cadeia aí de suprimentos da indústria automotiva, Sim. Mas isso vem já há muito tempo se estendendo para outros segmentos, né? Então, hoje a gente já tem aplicações de 8D em praticamente todos os segmentos. Então, desde lá, área financeira, área médica, comércio, a gente tem para todo lado essa aplicação, porque ele é muito versátil, né? A base é o próprio ciclo lá da melhoria contínua do PDCA, então, assim, ele é muito fácil de ser adaptado para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja, né? Então, assim, acaba sendo um treinamento que a gente faz muito, né? E a própria ideia do 8D, o D, né, são as 8 disciplinas. Na tradução, a gente costuma falar 8 passos, né? São 8 passos para a solução do problema. E o MASP, que a sigla, né, é Métodos de Análise e Solução de Problema, que são métodos que vão interagir e complementar os próprios passos do 8D para nos ajudar, ou ajudar os times de trabalho, os times de solução do problema, a chegar numa solução mais definitiva, numa solução aí abrangente, na melhor solução possível. E falando em 8D, também pela importância dele, nós estamos preparando aí o lançamento do nosso livro de 8D MASP. Então, ainda esse mês, acho que a gente consegue fazer aí esse lançamento, e também é bem interessante, porque o assunto, assim, é de extrema importância, né? E todo treinamento nosso, até você falou, a gente tem lá uns 150 treinamentos em catálogo, Sim. Mas também, né, se fosse somar as customizações que a gente faz, também aumenta esse volume. E eu sempre gosto de deixar claro que esses treinamentos que a gente oferece, eles são desenvolvidos internamente, com base na nossa experiência. Agora há pouco você perguntou como que eu faço tal, porque ultimamente eu tenho feito, mas você já trabalhou bastante com isso, você também já atuou nesses treinamentos e faz esses treinamentos. Sim. Então, toda essa bagagem que a gente teve ao longo desses mais de 30 anos, né, trabalhando com essa e outras metodologias, que a gente vai comentar algumas delas aqui, mas focando essa questão do 8D, o conhecimento do método 8D e o MASP, desde lá dos anos 90, né, 1990, que nós trabalhamos com isso, né? E seja trabalhos focados em solução de problema, trabalhos para desenvolver times de solução de problema, trabalhos para orientar a gestão dos times de solução de problema, e assim vai, né? E ele está, assim, com muita demanda para o setor automotivo, como eu falei, mas ele já se estendeu para praticamente todos os segmentos, né? Na verdade, todas as áreas necessitam de ter um método estruturado para a resolução de problemas. A área médica, os hospitais, a parte financeira, tem a parte de serviços, logística, quer dizer, toda a área precisa de uma metodologia. Por quê? Para sairmos dessa questão de tentativa e erro, né? Muitas vezes a gente quer resolver um problema e fica tentando acertar a solução, e essa tentativa e erro a gente gasta energia, dinheiro, tempo
E não temos custa caro tudo isso, né? para a empresa, né? E não temos uma metodologia para resolver isso de forma estruturada. Por isso que é tão importante esse livro que será lançado, de 8 passos para a solução de problemas, onde toda a experiência que o Luiz Ribeiro Bacelar tem ao longo de 40 anos nessa área, tudo isso. Ele traz nesse livro. Então, não deixem de ter um exemplar desse livro, muito importante para a reflexão, para aumentar o conhecimento, e em breve ele será lançado. Legal. E outra coisa também que acho que é bom a gente ressaltar, vai valer aqui o comentário para todos esses treinamentos que a gente vai comentar hoje aqui, mas também para o 8D, que todo treinamento que a gente monta, né, a gente foca a parte prática. Então, assim, nosso objetivo como pessoas, como empresa, é treinar pessoas. Então, é multiplicar esse conhecimento. A coisa que nos deixa mais contente é quando as equipes dentro das empresas conseguem se desenvolver para fazer aí as soluções de problema de forma aí, definitiva, com os menores custos envolvidos e tudo mais, né? Então, isso aí é que traz aí a satisfação para nós, né? É muito importante você ter o treinamento prático, né? Onde na empresa busquem soluções práticas. Então, muitas vezes, trazem casos reais para se trabalhar com a metodologia 8D, MASP, para que se possa ver na prática como funciona. Não adianta só na teoria, sim, não é? Isso é um ponto-chave. Você também não acha? Sim, e por falar nisso, é até interessante que eu noto uma tendência, e a gente tem feito os últimos treinamentos que a gente tem feito, quando nós oferecemos a parte prática, além, né, do treinamento normal, que já tem um pouco de prática, a gente faz dinâmicas onde nós vamos trabalhar casos reais da empresa, os times vão analisar, nós vamos dar o suporte e nós vamos acompanhar até terminar a análise daqueles casos, né? Ou seja, até resolver o problema. Então, assim, isso, pensando em treinamentos, faz uma diferença muito grande, né? Sim. Porque realmente o pessoal vai conseguir entender como que se aplica lá a teoria nos casos reais da empresa. E cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem aí as suas particularidades, não é? Sim, isso traz muitos benefícios, né? A gente vê que na prática traz e faz toda a diferença você fazer um treinamento onde o instrutor tem toda a experiência, também toda a vivência para poder moderar esses casos práticos. Porque se o instrutor ele só tem o conhecimento teórico, como que pode haver essa moderação, né? De chegar em soluções mesmo, onde você ataca o problema com a solução da causa raiz e não só fica na superfície, né? Como a gente vê em muitas questões por aí, não é? Sim, e faz assim uma diferença muito grande quando a gente passa a trabalhar esses casos reais da empresa. Sim. E assim também, não é qualquer empresa ou qualquer instrutor que vai conseguir trabalhar esses casos reais das empresas, sendo que a pessoa está começando, que é o nosso caso, a gente começa a ter o primeiro contato durante o treinamento, né? Sim. Então, assim, precisa ter um conhecimento bem considerável para você poder moderar, trabalhar, né? poder moderar esses times e chegar lá, né? Isso. Porque o objetivo é sempre chegar no resultado, tem que resolver aquele problema, né? Comprovadamente, como pede o método, né? Isso mesmo.